Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero relembrar é viver. Eu quero relembrar com vocês aqui um pouco sobre o Ronnie Coleman, que eu tava dando uma olhada numas postagens do Old School Maromba News e eles postaram o Ronnie Coleman fazendo um encolhimento de ombros que eu já vou mostrar pra vocês, que é impressionante. Mas a gente tem aqui primeiro de tudo o Ronnie Coleman bem novinho, um cara ali, ó, na época que ele ainda trabalhava como policial ali, tava na ativa, mesmo depois de ser Mr. Olympia, ele continuou trabalhando como policial. Isso é muito impressionante porque eu acho que, com certeza, a cidade onde ele era policial tinha o menor índice de criminalidade dos Estados Unidos, porque imagina você ter um policial daquele tamanho, bandido nenhum vai arrumar graça ali naquela cidade. E assim, o Ronnie Coleman realmente muito novo aqui, já com o shape muito impressionante, e aqui a gente já via as características que são muito presentes nele, né? Esse bíceps absurdo aqui, com pico de bíceps lá em cima, o braço realmente gigante e o shape realmente muito estético. Aí a gente tem aqui ele recebendo o prêmio de Mr. Olympia, o sandal, das mãos do Joe Wader, que é aquele cara bigodudo que a gente vê lá atrás no palco do Mr. Olympia, tá sempre lá, aquela cara, é o Joe Wader, o cara que a gente pode dizer que é o pai do bodybuilding, o pai do fisiculturismo, entregando aqui o prêmio. Então aqui um momento que o Ronnie já tava imenso aqui. Esse aqui, eu não sei se é 97, 98, 99, que os primeiros anos que ele vence, mas ele já tá gigantesco aqui, e ó, ombro todo, aqui ele nem tá contraindo o ombro, mas você vê já o estriamento do ombro, olha como isso era impressionante. A perna, você vê como a pele era muito fina, é aquele shape que hoje em dia é muito difícil você encontrar um shape desses. E lembrando, tá, isso aqui, ele já tinha seus 34, 35 anos, foi quando ele foi começar a ganhar o Mr. Olympia. Por isso que, de novo, eu quero ressaltar pra vocês, bodybuilding, a gente pode observar pelo histórico da história do bodybuilding que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é aquelas pessoas que vai chegar no ápice do seu físico com 22 anos, com 23 anos, com 24 anos, não. A maioria das pessoas, um cara aqui que a gente pode dizer que é uma das maiores genéticas da história, chegou no ápice do seu físico com 34 anos de idade. O cara que tem o físico mais impressionante de todos chegou no ápice do seu físico com 34 anos de idade. Isso mostra como demora para maturar, para ter essa maturidade muscular. Aí a gente pode ver aqui, ó, ele fazendo aquele lendário agachamento dele aqui, puxando 12 repetições, e esse aqui nem é aquele absurdo que ele só faz 3 repetições, é um pouquinho mais leve, porque aquele lá ele tá com aquele macacão vermelho, né, mas ó, esse aqui eu peguei recente de uns posts do Instagram dele, ele fazendo ali o agachamento, pô, absurdo, assim, com muito peso, tanto que você vê que a barra até enverga, né, de tanto peso que tem, a barra vai ficando torta, vai envergando pra baixo, de tanto peso que tem, e ele puxando ali 12 repetições, né, à toa que ele tinha aquela perna absurda, e assim, ó como a barra fica depois que ele entrega. Não, absurdo isso aqui, pô. Aí a gente tem ele aqui também, ó, deixa eu ver se outra postagem que eu separei, ele aqui, ó, essa foi a principal postagem que fez eu querer fazer esse vídeo com vocês, porque vamos ser sinceros, eu tô aqui enchendo linguiça, a gente não tem nenhum campeonato grande que eu queira comentar com vocês, ou algum atleta brasileiro que vai estar competindo, então eu resolvi fazer aqui esse compilado pra gente relembrar um pouquinho. E até é muito legal o comentário desse mano aqui, ó. O Temarim comentou: o pior trabalho do mundo é o desse mano que ajeita os pesos pro Ronnie Coleman. Olha o esforço que o cara tem pra colocar os pesos no banco, e o Coleman vai lá, pega os pesos na maior tranquilidade do mundo, utilizando ali, ó, strap da Espartano, que se você quiser, Espartano suplementos. Então o Ronnie Coleman utilizava strap porque ele entendia a importância. Se você quiser strap também, procura a gente aí, Espartano suplementos, que vai encontrar o melhor strap do mercado. E ele aqui, ó, fazendo encolhimento de ombro, com esse peso absurdo, olha como ele estava vascularizado, como a pele era muito fina, isso que é muito impressionante. É assim, o Ronnie Coleman, pra mim, eu acho que ele acaba sendo uma junção quase de um powerlifting com bodybuilding. A gente vê hoje muitos atletas que são, não muitos, vai, mas tem alguns atletas que a gente pode citar mais recentemente, pós Ronnie Coleman, que são caras muito fortes, mas eles não têm uma estética de shape ou um shape muito, que encaixa ali para ser realmente um shape muito competitivo. O Coleman, mesmo que ele fosse um mass monster, ele tinha algumas características que davam uma estética pro shape dele muito impressionante. Tem uma outra pose que eu separei dele aqui, ó, cadê? A gente tem essa pose aqui, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, aqui ele tem o... Nessa pose nem dá pra ver tão bem porque ele tá de lado, né? Mas quando você vê de frente, você vê que, por exemplo, até 2003, 2004 ali, a linha de cintura dele era uma linha de cintura muito equilibrada. Então ele tinha uma linha de cintura que era amarrada, ele tinha a dorsal que era absurda de tanto que saía, ele tinha uma estrutura que era muito larga para comportar tudo isso de massa muscular, ele tinha as pernas que
que era muito arredondada e tinha inserção que começava lá em cima para poder dar um aspecto de arredondamento na perna muito interessante. A gente pode ver, ó, por exemplo, nesse confronto aqui dele, aqui, ó. Você vê, ó, aqui, ó, a dorsal dele até onde que vem. Única coisa que ele tinha ali que não era tão favorável era o abdômen. Acho que é o único ponto fraco do Coleman que a gente pode apontar talvez seja o abdômen dele. Que o abdômen tinha uma diástase ali, não tinha os gomos perfeitos. Era o único defeito que a gente pode estar apontando, mas de resto, era um shape que assim, não tinha a estética mais bonita do mundo, mas estava longe de ser uma estética ruim. E aí tinha muita massa muscular, muito estriamento, muita qualidade. Então assim, era muito, muito impressionante. Aqui vocês podem ver que ele já tá com a barriga um pouquinho dilatada, mas ali tem outros anos, 2002 principalmente, eu acho que ele tá com o shape muito encaixado, um shape muito bom. Então assim, eu só queria relembrar com vocês um pouquinho sobre o The King, Ronnie Coleman, que na minha opinião é o melhor fisiculturista de todos os tempos, mas não o maior. O maior é o Arnold, porque o Arnold, existe um fisiculturismo pós-Arnold e pré-Arnold, então na minha opinião o maior é o Arnold, mas o melhor é o Ronnie Coleman. E eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Você concorda que o Ronnie Coleman é o melhor de todos os tempos? Ou você prefere, por exemplo, o Phil Heath? O Phil Heath eu também sou muito fã, eu acho até que o Phil Heath é mais estético do que o Coleman, só que o Coleman tem um pezinho no freak ali, um pezinho no Mass Monster que acaba às vezes agradando mais pessoas em relação ao Phil Heath. Bom, quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião para a gente ter um debate saudável aí, todo mundo conseguir expressar a sua opinião. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar uma olhada se você já está inscrito no nosso canal. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreva, porque isso nos ajuda demais. Agradeço muito você que viu esse vídeo até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.